A chegada das chuvas costuma preocupar os moradores de diversos bairros de Teresina. Entre os principais problemas decorrentes desse período, destacam-se os alagamentos, deslizamentos de terras e a insegurança de quem vive em residências em áreas de risco. E para falar um pouco mais sobre o assunto, eu estou aqui ao lado do climatologista Ayrton Costa, renomado e especialista em climatologia. Iremos explorar um pouco mais as dificuldades enfrentadas neste período. Tudo bem? Tudo bem, querida. Bom, eu gostaria que você iniciasse falando como é que está o cenário atual e as tendências nessas temporadas de chuva. Mas apesar deste cenário, que é um cenário de restrição de chuva, que é um cenário de avanço da estiagem, a gente espera, ainda na quadra chuvosa, que vai se estender até o mês de abril, alguns volumes de chuva. Por exemplo, nós começamos a estação de forma muito retardada, de forma muito atrasada, por causa do El Niño, mas já estão previstos volumes bastante expressivos agora no mês de fevereiro. O mês de fevereiro deve ser um mês chuvoso, provavelmente acima da média, e em março nós podemos ter uma ligeira quebra deste ciclo. Ayrton, e quais são os principais desafios enfrentados pelas comunidades locais durante a temporada de chuva? Olha, nós sabemos que às vezes a chuva ela não é muito democrática. Cai mais em um local e menos em outro. E existem comunidades mais resilientes, mais preparadas e outras menos. O grande fator que potencializa o risco é, sem dúvida nenhuma, a vulnerabilidade socioeconômica, a desigualdade. Muitas comunidades, principalmente as ribeiras, as que moram à margens de rios e aquelas que moram em áreas de encosto de morro, são muito vulneráveis porque a água do rio, da lagoa ou da barragem tende a transbordar com as chuvas mais intensas e prolongadas. As áreas de encosta de morro tendem a apresentar deslizamentos, desmoronamentos. Então, essas comunidades elas são mais vulneráveis. Porém, essas comunidades precisam estar preparadas, precisam adquirir a informação necessária para criar uma cultura de prevenção de riscos e de tal forma não correr o risco desnecessário nessas áreas que são potencialmente perigosas. Existem iniciativas de conscientização para alertar a população em relação às chuvas no estado do Piauí? Olha, hoje nós avançamos muito nesse sentido, né? Antigamente, quando não tinha internet, era mais difícil. Mas hoje, por exemplo, você tem uma série de sites, uma série de plataformas que dão não apenas a previsão, mas apontam, por exemplo, o deslocamento de um grande temporal, apontam o grau de risco e um detalhe muito importante: existem políticas públicas nesse sentido. Aqui no estado do Piauí, por exemplo, a Secretaria Estadual de Defesa Civil, órgão ao qual eu faço parte, ela desenvolve um programa de capacitação de comunidades, chamado de Prepara a Defesa Civil. O que o Prepara faz? Ele vai até aquela comunidade, por exemplo, no Satélite, no Pedro Bausi, no Parque Rodoviário, na Zona Norte ali, na região do Mucambinho, e capacita essa comunidade com o conhecimento de proteção civil. E eles têm ali conhecimento de mudanças climáticas, conhecimento de previsão, conhecimento de primeiros socorros, de comunidades resilientes. Se a gente consegue trabalhar a percepção de risco, consegue deixar aquela comunidade mais antenada, consciente dos problemas que ela vivencia, ela também está preparada para pleitear o auxílio, pleitear os recursos e, naturalmente, enfrentar os problemas atmosféricos, hidrológicos e geomorfológicos de uma forma mais proativa.